Tem uma nova lei tramitando que vai dar em censura de redes sociais, que vai criar um comitê sob controle do Lula, com o qual ele pode controlar o algoritmo de redes sociais, ele pode controlar o que vai ser mostrado ou deixar de ser mostrado para você, basta um pessoal se ofender ou eles falarem que isso está tentando contra a democracia ou alguma coisa assim. Isso está tramitando agora no Senado, ainda tem uma longa jornada, mas muita gente não está sabendo disso e muita gente está sendo levado a defender isso aqui porque tem um interesse financeiro. Isso aqui é reeditar a estratégia do PL 2630 da censura ano passado. O que eles fizeram? Criaram todo um medo de que as redes sociais, fake news, a democracia, blá blá blá, e criaram um incentivo financeiro. O PL 2630 remunerava jornais caso redes sociais postassem uma notícia deles. Então isso criou um pagamento para que jornais, mídias defendessem o PL da censura. A mesma coisa está acontecendo aqui com dubladores, legendadores, produtores de conteúdo visual que estão tomando competição de inteligência artificial e que podem ter conteúdo usado para treinamento de inteligência artificial. A inteligência artificial pode treinar em alguma coisa que eles produziram e, dentro desse projeto, eles seriam remunerados caso isso aconteça. Então isso está colocando toda essa galera que tem um interesse financeiro direto nisso aqui para defender esse projeto sem saber que ele está defendendo censura. Que é a prova que esse pessoal não sabe? Rolou uma hashtag PL23385 que mobilizou toda essa galera e se você for ver os tweets deles, tem uma coisa muito fantástica. Primeiro, eles não fazem nenhum argumento sobre a lei, eles não estão explicando o que tem ali dentro, eles não estão respondendo críticas, é só frases de efeito. Segundo, os tweets são iguais. Se você for ver o padrão dos tweets, não é só que eles têm um padrão mais ou menos parecido, eles são o mesmo texto. Repetidamente você tem os mesmos argumentos sendo colocados e não são nem argumentos, são frases de efeito. E sabe por quê? Porque tudo isso veio de esse Excel aqui. Eles só estão copiando isso. Eles não leram, eles não entenderam, eles não sabem, eles não reviraram o projeto para entender o que aconteceu ali. Só fizeram eles ficarem com medo ali de perder o emprego ou que eles vão ser remunerados com direitos autorais caso a IA treine no negócio deles, eles foram lá e tuitaram isso aqui sem saber o que está acontecendo. Então vamos fazer o que eles não fizeram e ver o projeto de lei. São 71 páginas e que na verdade menos disso é o projeto de lei, o resto é o cara explicando o voto dele, dá para ler, não é tão complicado assim, mas é uma linguagem técnica que a maior parte dos brasileiros não vai entender e tem mais o que fazer do que ficar olhando isso. Mas vamos olhar lá. Primeiro, quem que vai regular isso? Vai ser quem o Lula quiser. Exatamente. Se você ler o último parágrafo lá, diz que é um ato do governo executivo, um ato do governo federal, que vai dizer quem que pode participar desse comitê que regula, que monitora todo o negócio. Então basta o Lula fazer uma lista, ou pedir pro ChatGPT fazer uma lista. Lista aí os grupos que eu gosto, as pessoas, os comitês, as organizações. Bota o pessoal que eu gosto aí, tira quem eu não gosto, pronto. E vale lembrar, isso é um poder que o Lula teria agora, mas e se for outro presidente? Ele pode simplesmente fazer um decreto diferente, colocar os que ele gosta e tirar quem ele não gosta. Então, se você é de esquerda, ou se você está defendendo isso porque você está pensando aí no teu interesse financeiro, na sua profissão, para pensar o seguinte, e se for o presidente que você odeia, ou que odeia você, com esse poder? Você acha isso legal? Talvez não. Então fica a dica, não defenda um poder estatal que você não gostaria de ver na mão do seu maior inimigo. Só que daí se você usar essa regra pra caramba, você pode virar um libertário e não defender nenhum poder estatal. Mas de vago. Mas como é que essa censura vai acontecer? O projeto argumenta que a inteligência artificial dos algoritmos apresenta um alto risco para um monte de coisas vagas. Então, a democracia, a pluralidade de ideias, um monte de coisa assim, que você não sabe como saber se você cruzou a linha ou não, se você está certo ou se você está errado. Então você pode ser autuado por qualquer coisa e depois, com isso, permite várias punições e várias auditorias, várias coisas que podem ser feitas em cima de você como empresa. Quer ver alguns desses critérios? Lá tem o fundamento de a centralidade da pessoa humana. Como é que você sabe se você é uma rede social ou se você está desenvolvendo e implementando uma inteligência artificial? Como é que você sabe se você está tentando ou não contra a centralidade da pessoa humana? Ou, outra legal, você tem que ter a promoção e proteção de direitos de grupos vulneráveis. Então basta algum grupo vulnerável, ou dizer que ele é vulnerável, se ofender, falar que o seu algoritmo está prejudicando eles de alguma forma, fundamentar isso em vários nada, e esse comitê pode interferir na sua empresa, pode interferir numa rede social, num algoritmo, e orientar mudanças, colocar multas ou até fechar uma empresa. Outra também legal, ele tem que ter o fortalecimento do processo democrático. Vamos
Vamos perguntar pro Xandão. Xandão, você acha que esses algoritmos aqui, eles estão fortalecendo ou não o processo democrático? A gente já sabe que vai virar lero-lero, e isso aqui abre espaço para qualquer coisa que você faça ser passível de sanção, ser passível de regulação. E aí, para ficar melhor, vamos fazer o quê? Botar um sindicato. As empresas que estão utilizando, desenvolvendo IA e tudo mais, têm que fomentar a negociação coletiva e a pactuação de acordos e convenções coletivas, promovendo o fortalecimento das entidades sindicais. Então, redes sociais vão ter que promover o fortalecimento das entidades sindicais, não sei como. Não tem como você saber se você está promovendo ou fortalecendo o suficiente, mas quando alguém se incomodar com você, pode ter certeza que você vai ser autuado e obrigado a fazer ainda mais. E a outra também, que é a chave de Brasil, é esse comitê que regula a inteligência artificial tem que coibir a demissão em massa ou substituição extensiva da força de trabalho pelo uso da inteligência artificial. O que é demissão em massa? Eu não sei, você também não. Mas quando alguém se incomodar com você, você vai ser autuado. E sim, isso aqui cria um órgão governamental que tem que ficar olhando quem que está implementando IA e ver se isso está causando demissão em massa, porque vai que a sua empresa fica muito mais eficiente, enxuta e você consegue operar com menos gente. E se você fizer isso, você pode ser punido, você pode ser sancionado, você pode, de alguma maneira, ter que se explicar para o governo. E isso aqui também é um instrumento que permite que o governo persiga oponentes, porque, vale lembrar, esse é o governo que também está negociando para aliviar a multa da JBS, está ajudando empreiteiras que se moveram a Lava Jato a não pagar suas coisas, e quem criticar tem que pensar aí o que está fazendo, o que está falando, porque pode vir um fiscal na sua empresa ou na sua casa falar que o seu uso de IA está causando demissões em massa, está prejudicando o trabalhador. E outro risco muito grande é o fato de que esse órgão pode auditar as IAs, então ele pode auditar o algoritmo de redes sociais. Então basta um grupo vulnerável dizer que ele se ofendeu com alguma coisa, e vale lembrar, a gente está no Brasil que vê nazismo em tomar leite, mas acha tudo bem o Lula ficar abraçando o Hamas, não tem problema. Basta alguém se ofender aí, falar que você está tentando contra a democracia alguma coisa, e o governo pode ver o algoritmo de uma rede social. Então eles vão saber exatamente o que funciona e o que não funciona, o que dá mais alcance e o que dá menos alcance. E eles podem inclusive regulamentar e forçar mudanças, eles podem incentivar isso, ou colocar multas, ou ameaçar fechar a empresa, para que o algoritmo privilegie o que eles gostam e não o que eles não gostam. Qual que é a disparidade eleitoral que isso pode causar? A gente que critica o governo, que é contra o Lula, não sabe o que o algoritmo quer, a gente tem que ficar adivinhando, enquanto eles vão saber exatamente que tipo de post fazer e como fazer para ter o melhor alcance. Não, agora ficou democrático. Esse projeto é grave. A ideia dele é assustar as pessoas falando de armas autônomas, vai ter drone metralhando gente autonomamente por aí, ou de exploração sexual de crianças, olha só, isso é perigoso, para criar toda uma linguagem, assustar as pessoas, criar um incentivo financeiro e, com isso, dentro da linguagem técnica, colocar um dispositivo de censura no Brasil. Tentaram no 2630, deu errado, e agora estão tentando na surdina nisso aqui. É por isso que isso aqui é grave e a gente precisa divulgar isso. Porque os caras que estão com incentivo nisso aqui vão continuar divulgando isso, o governo vai continuar trabalhando, mas se a gente não se espertar, se a gente não trabalhar como a gente trabalhou no 2630, isso aqui pode passar. E aí é tarde.